Oi, pessoal. Eu tinha prometido no último vídeo sobre Mário Ferreira dos Santos, que a gente falou sobre direcionamento de extensão de consciência, que faltava só mais um pedacinho pra gente encerrar a sessão sobre psicologia, né? Psicologia das tensões. Há um tempo atrás eu adquiri um interesse muito legal sobre esse assunto, né? De ver como é que ele resgata elementos da psicologia aristotélica, assimila com algumas coisas do Jean Piaget, que é um autor bem legal aí para se ler e conhecer, e aplica um pouco dos elementos pitagóricos, os elementos da própria filosofia dele, ao tema da psicologia, né? Não entendendo como psicologia clínica, não entendendo como psicanálise, então esquece Freud, Lacan, esquece esses caras, a gente está falando de outro tipo de psicologia. E aí a gente iria então falar sobre as três dimensões da alma, né? As três potências da alma, que seria a sensibilidade, a afetividade e a intelectualidade. É um assunto complexo, profundo, extenso. Eu não tô, acho que não é o ambiente propício para fazer um vídeo de 2 horas sobre esse assunto. Ia ficar muito maçante, muito pesado e às vezes até talvez um pouco confuso, né? E talvez teria que fazer um roteiro, alguma coisa do tipo. Mas então eu queria falar só algumas coisinhas mesmo sobre esse assunto, como se fosse uma espécie de resumo, né? De algumas definições, algumas coisas do gênero. Bom, das três, a mais imanente, né, a mais voltada para as coisas terrenas, seria o órgão da sensibilidade, né, a potência da sensibilidade. A sensibilidade é aquela faculdade que sente. Né? Sente o quê? Sente o mundo exterior. Né? Sente os objetos, sente a realidade em volta do ser sensível, do ser detentor da sensibilidade, do ser que tem uma alma e essa alma tem um órgão de sensibilidade. Assim como Aristóteles ou Hugo de São Vítor, o Mário Ferreira dos Santos vai defender que todo ser vivo tem pelo menos uma potência na alma, né? E como é a potência, a sensibilidade, a potência mais imanente, todo ser vivo tem sensibilidade, todo, sem exceção. Então ele consegue ter uma relação com o meio exterior, né? Ele não está jogado assim numa espécie de névoa incognoscível, né? Ou numa névoa insensível, né? Ele sabe sobre o seu ambiente. Ele pode não, talvez não meditar sobre o seu ambiente, mas ele sabe alguma coisa do seu ambiente. A sensibilidade, então, seria somente essa capacidade de ter noção do estertor, né? E essa capacidade ela é fundada pelos órgãos sensíveis, né? Pelos órgãos dos sentidos, né? Os sentidos estão adjuntos à sensibilidade, de modo que, como os sentidos eles têm uma estrutura corporal, uma estrutura material, nervosa, neural, então aqui a gente tem os sentidos entendido como uma espécie de receptáculo da própria sensibilidade, ou seja, a sensibilidade ela entra em ação, ela é atuada, porque essa alma está presente num corpo, e esse corpo tem órgãos que fazem com que a sensibilidade entre em ação, né? Ou ao menos que esses órgãos trabalhem junto com a sensibilidade para ter um conhecimento sensível. Então, assim, isso aí são os 5 sentidos mesmo que a gente conhece. O tato, o olfato, a audição, o paladar e a visão. O próprio Aristóteles, no começo da metafísica, diz que todo ser humano tem o desejo de conhecer, e isso fica evidente pelo hábito de ver, né? Quando você escuta um som, você já vira o olho em direção daquele som para ver quem que emitiu aquela coisa. E tudo isso aí seria um conhecimento sensível. O Mário utiliza muito a palavra esquema. E o esquema seria qualquer arcabouço informacional, né? Seja ele ontológico, afetivo, intelectual, psicológico, lógico.
teológico ou até sensível. Né? E os esquemas da sensibilidade eles seriam os esquemas conjurados no sensório motriz. Né? O Mário usa muito esse termo dos esquemas sensíveis e do sensório motriz. Os esquemas do sensório motriz, o escopo do sensório motriz, ele é o próprio somatório dos sentidos. Né? Porque como eu falei que os sentidos eles ajudam a sensibilidade a entrar em movimento, eles cooperam com a sensibilidade por meio de uma contemporaneidade, existe então um fator motriz, né? Um fator de movimento, que é sensorial. Então por isso sensório motriz. E desse sensório motriz em conexão com a própria potência de sensibilidade, quer dizer, a capacidade de ter a sensibilidade, vem então os esquemas do sensível, que são os tatos, né, a sensação que a gente tem de um externo, a audição, né, escutar algum objeto emitir alguma coisa por meio de ondulações sonoras, a visão, né, a própria visibilidade que nós temos do próprio objeto, ou o cheiro também de que alguma coisa há, né, ou até mesmo o paladar, né, que tem alguma coisa na nossa boca, ou que a nossa boca conseguiu sentir alguma coisa, né, por meio através do gosto. Então, esses seriam os esquemas do sensório motriz, ou os esquemas da sensibilidade, né, que saem do sensório motriz e vão para a sensibilidade. A outra potência é a potência da afetividade, é a potência dos afetos. Vale lembrar que o conhecimento sensível, o conhecimento da sensibilidade é o conhecimento sensível, né? Assim, o conhecimento sensual, né? De senso. Na afetividade, a afetividade ela significa os afetos, né? Uma espécie de conexão do sujeito afetivo com do objeto afetivo com o sujeito afetado por esses afetos, né? A potência, a faculdade da alma do patos, né? Da sofrência, de sofrer determinações, de sofrer impulsos, né? A afetividade, assim, de matéria importante, ela gera duas coisas a ser consideradas. Primeiro, as modificações que ela gera na própria alma do sujeito, na própria mente do sujeito que detém a afetividade. Né? Os objetos eles geram afetos, né? E esses afetos eles são adequados com a faculdade da afetividade do sujeito que tem a alma com a potência de afetividade, ou seja, o sujeito que conhece, que recebe os afetos, ele tem possibilidade de sentir esses afetos. Então ele pode, ou desafetos, ele pode se conectar com uma coisa por achar ela boa, ou desconectar-se com uma coisa por achar ela horrorosa, né, prejudicial à vida. Portanto, tem um significado não só moral, não só axiológico, como também etimológico e também biológico, né, como preservação da própria vida, preservação da própria espécie, assim por diante. Enquanto que os objetos que geram os afetos emitem algumas informações que ou vão ser consideradas como afetivas ou consideradas como desafetivas. Isso é gerado por meio dos graus patéticos, ou seja, os graus de afetos. Né? Então você tem o grau apatético, o grau simpatético e o grau antipatético. O grau simpatético é o grau de aproximação, ou seja, objetos vão emitir afetos que vão ser captados pela afetividade. E essa afetividade, quando gostados dos objetos, vão gerar graus simpatéticos, quer dizer, graus de simpatias, né, de querer, sim, né, de estar junto com aquele afeto. E isso, obviamente, por ser graus, tem intensidades diferentes. Ou seja, você pode ter um grau simpatético com o seu telefone, o seu gosto pelo seu telefone, você querer estar sempre perto do seu telefone, você gostar do seu telefone, você ter uma relação afetiva com o seu telefone, por mais esquisito que isso possa parecer, acontece.
mas que talvez esse grau simpatético seja inferior ao grau simpatético que você tem com a sua mãe. A gente tem um afeto muito maior por ela do que pelo telefone, que se tivesse que escolher entre o telefone e sua mãe, você escolheria sua mãe. Ou ter um grau simpatético com a comida, uma lembrança afetiva que você tem, uma comida que você come desde a infância, mas que não é um grau simpatético maior que o grau simpatético que você tem pela sua esposa ou pelo seu marido, tá certo? O grau antipatético seria o grau de descontentamento, né, de distanciamento daquele afeto que gera uma negatividade, uma prejudicialidade ao sujeito que tem os afetos, que tem a afetividade. Ou seja, uma foto de algum monstro, de alguma criatura demoníaca que gera uma antipatia, você não gosta de ver aquilo, ou ver uma pessoa realizar um crime também te causa um grau antipatético, você recebe um patos, uma afetividade daquilo, mas ela é com o polo negativo, com o vetor ao contrário do vetor simpatético, do vetor de simpatia. Que também tem graus, você pode ter uma antipatia maior com uma pessoa e menor com outra, porque uma pessoa te causa mais antipatias, tem mais posturas, condutas, talvez tenha uma aparência que você não gosta numa pessoa e na outra tem menos. Né? Então, se o sujeito comete... Aí, se você não gosta de egoísmo, se você não gosta de inveja, se você não gosta de ganância, e tem uma pessoa que tem as três, você tem um grau antipatético sobre essa pessoa, mas se tem uma outra do lado que só tem ganância, então você desgosta menos dessa segunda do que da primeira. Né? E por fim, os elementos apatéticos, que são os elementos que simplesmente lhe causam indiferença, que por coincidência ou não, são os elementos também da anética, ou seja, aqueles elementos que não são nem éticos e nem antiéticos, como por exemplo, escolher uma camiseta vermelha, né, não é uma coisa ética e também não é uma coisa antiética. E se você simplesmente não se importa com cores, então você até recebe um afeto daquela cor, né, de ser uma cor chamativa, de ser uma cor vistosa, de ser uma cor que, sei lá, cai bem com o seu cabelo, com o seu tom de pele, com a cor dos seus olhos, mas que você não dá bola, você trocaria ela sem uma coisa relevante para você. Esses elementos, então, de graus simpatéticos e antipatéticos, são os mais importantes, que é o que causam coisas na mente, na alma, eles causam o quê? Eles causam estados protopatéticos da afetividade. O que seriam os estados protopatéticos da afetividade? Bom, quando esses afetos eles influem na mente, eles geram um processo de ondulações. Você pode pensar na afetividade como um mar e os afetos como colisões de rochas que produzem ondas. Então existem ondas páticas, como o próprio Mário Ferreira dos Santos defende, na afetividade que vão gerando componentes ativos da própria afetividade. E aí nós temos os estados protopatéticos da afetividade, que seria a comoção. O que seria comoção? Seria uma reação imediata dessas fluxões afetivas, nessas fluxões páticas na afetividade. Que seriam ondas breves, mas sequenciais e muito grandes. Como, por exemplo, se você vê uma criança que você nunca viu na sua vida na rua, maltrapilha e com fome, você se sente comovido em ver aquela imagem, comovido pelo estado triste daquela criança. Então você tem uma comoção, um estado protopatético. Depois você vai assimilar melhor essa situação, você vai entender melhor o sofrimento da fome, o sofrimento do frio, da vida na sarjeta. E aí você vai ter um estado patético da afetividade, que ele é menos contínuo, só que ele é mais longo, ele é mais extenso, talvez menos intenso, que seria já a própria emoção. Né? Quer dizer, quanto mais você entende da situação, mais emocionado você fica, mais duro é pensar sobre aquilo. E a comoção seria uma reação imediata de sentir que aquilo é horrível e talvez querer sanar aquele problema, considerando ele, evidentemente, um problema. Se você tiver um grau antipatético pela situação da criança e um grau simpatético
pela própria criança. Né? Se for ao contrário, se você tiver um grau simpatético pelo sofrimento e um grau antipatético por crianças, obviamente vai deixar a criança morrer de fome. Né? Mas aí já seria um problema mental. Naturalmente acontece da primeira circunstância, por exemplo, que eu citei. O outro fator é os esquemas da afetividade enquanto conhecimento afetivo, que se dá por meio da frônese, que é o conhecimento por vivência. Não confunda-se conhecimento por vivência com conhecimento por experiência. Conhecimento por presença e conhecimento por experiência são diferentes, porque estão em faculdades diferentes. O conhecimento da experiência, por experiência, é o conhecimento sensual, sensório motriz, da sensibilidade. E quanto que o conhecimento por presença é o conhecimento afetivo, ou seja, você vai conhecer vivencialmente a afetividade, o pathos da coisa. Daqui se deriva, por exemplo, o teorema da Vincential, do Edmund Husserl, de você intuir intelectualmente a forma do próprio objeto, e não apenas as suas propriedades físicas. Por fim, a intelectualidade seria a nossa capacidade de raciocinar sobre determinadas coisas, objetos, circunstâncias. Ela tem como faculdade a afairese, que seria a capacidade de abstração, que vem de abstere, que significa pôr para o lado. Então, quando você olha um pássaro, você capta tudo do pássaro de uma única só vez: o bico, a pena, a cor da pena, os olhos, as patinhas e o lugar onde o pássaro repousa. E depois você vai abstrair as propriedades, ou seja, tomar a parte o que não é dado pela experiência como parte. Ou seja, pensar somente no bico, somente na cor, somente na pena, somente nos olhos, somente no corpo, somente nas patas. Ou somente no galho, por exemplo, caso o pássaro esteja lá. É uma espécie de isolamento mental, que é apenas mental e não real, ôntico. Ou seja, você não está desmembrando o pássaro que você viu, você está pensando nas partes do pássaro. Isso seria a capacidade de abstração. A abstração ela pode ser de primeiro grau, você observando elementos que têm onticidade e pensando neles à parte. Pode ser de segundo grau, você pensando em elementos geométricos ou matemáticos que não têm uma realidade física, mas que podem ser isolados, como por exemplo você isolar um número de uma progressão geométrica ou de uma progressão aritmética, ou de uma progressão harmônica, ou você isolar um determinado fator de uma equação. Por exemplo, se você colocar, sei lá, m vezes delta é igual a, sei lá, mi ao quadrado. Você isola o mi ao quadrado, pensa só no mi ao quadrado, ou pensa somente no m, ou pensa somente no delta, ou no m vezes delta, ou somente no igual. Assim como você também pode abstrair formas geométricas, né? Tem várias formas geométricas em determinado plano, você pensa apenas em uma. E abstração de terceiro grau, quando você pensa sobre formas puras, espíritos puros, como por exemplo outras almas, outras essências, outras formas. Isso seria os graus de abstração, que seria um componente importante para a intelectualidade. Os esquemas da intelectualidade podem ser ou esquemas intelectuais inteligíveis ou intelectuais intelectíveis. Os inteligíveis são aqueles que têm alguma apresentabilidade ôntica e que a partir dessa apresentabilidade ôntica pode-se extrair elementos que não têm uma apresentabilidade ôntica. Ou seja, ao vislumbrar um leão, pode-se abstrair suas propriedades e chegar à forma de leão, a leonicidade, o que faz o leão ser leão e não outra coisa. Uma lei de proporcionalidade intrínseca, por exemplo. Portanto, a gente já pode chegar à conclusão que o inteligível fala-se sobre os elementos do contexto sinolônico, do contexto ilemórfico, de matéria e forma, que ao vislumbrar a matéria, consegue-se também depois vislumbrar a forma.
enquanto que o intelectível é a própria vislumbração da forma onde não tem uma apresentabilidade ôntica. Na filosofia cristã, por exemplo, a vida na eternidade, seja céu, inferno ou purgatório, seria totalmente fundada em elementos intelectíveis, onde você não tem um aspecto fenomênico, um aspecto materialmente atômico, mas apenas um aspecto formal. Os números também, enquanto formas, enquanto categorias do ser, teriam essa possibilidade de serem intelectíveis. Bom, por hoje é só, tá? Eu sei que foi bem rápido o vídeo, em dimensão à complexidade do assunto. Eu vou ficar off um pouquinho das coisas aí durante algumas semanas. Peço desculpas se alguém queria mais vídeos sobre outros assuntos. Agradeço, obviamente, a sua atenção até esses minutos. Eu vou dar uma saidinha para resolver uns probleminhas pessoais, uns probleminhas de saúde. Mas logo mais eu tô de volta. Eu espero que vocês compreendam. Por isso que eu já coloquei vários vídeos nessa semana, né, um atrás do outro, para vocês terem várias coisas para assistir aí pelas próximas semanas, verem, reverem e pensar um pouco sobre dúvidas ou sobre conexões com outros assuntos que vocês já estudaram ou têm interesse de estudar. Tá bom? Espero que vocês compreendam e até a próxima, pessoal. Um abraço.